comunicando. Em Brasília, 19 horas, começa a Voz do Brasil, não é assim? Goiânia, Goiás, 7 horas da noite em ponto, começa de imediato a edição diária única do programa Voz de Goiás na Câmara, direto do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus amigos, minha gente, brasileiros, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, aqui estou, pronto para um programa quentíssimo. Como todos já sabem, hoje é o segundo dia, de segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite, novo horário, escolhido por vocês, nossos censores e únicos patrões. Ontem, com absoluto sucesso e repercussão nas 20 redes sociais do Cajuru, ao vivo pela internet mundial, com quase 8 milhões de acessos e seguidores, e só dependemos de vocês, de mais ninguém, para chegarmos ao recorde de 10 milhões de pessoas alcançadas com seguidores e acessos, visualizações. Basta que você nos ajude, por fineza, compartilhando este vídeo ao vivo, esta transmissão do programa A Voz de Goiás, da Câmara, 7 da noite, sempre neste horário da Voz do Brasil, em um horário bom para todos, no seu telefone móvel, no seu computador, onde quer que você esteja, fora do Brasil, com a fanpage facebook.com/docajuru, enfim, em todas as nossas redes sociais, compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, você só vai aumentando nossa audiência e poderemos chegar ainda esta semana a este número expressivo de 10 milhões conectadas via internet, nos vendo e acompanhando os principais assuntos. Tem demais, chuva forte em Goiânia, enfim, assuntos para você a partir de agora acompanhar. Politicamente, um dia tenso, novamente sombrio, me lembrou o dia da eleição desta Câmara Municipal de Goiânia. Aconteceu de tudo, foi visto de tudo. É claro que alguns vereadores veem como o Cajuru, porém não falam como o Cajuru. Não são piores do que eu. São mais discretos, não são boca louca como o Cajuru. Eu sou boca louca, segundo a Adriane Galisteu, para beijar na boca e também para falar. Não abro mão, não gosto de fofoca, não gosto de nada em off. E aí respeito aquele vereador que é mais equilibrado. Calma, Cajuru, não tenho calma para fofoca, para coisa errada. E o que vimos hoje aqui na sessão do plenário da Câmara, nesta nesta terça-feira, 14 de março de 2017, terça-feira, 14 de março de 2017, amanhã, quarta-feira, dia de reunião da Comissão de Constituição e Justiça, por isso estou aqui com quarta-feira na cabeça. Na verdade, eu não estou aqui por esta razão, não. Vamos começar com o Tele Cajuru Denúncia de imediato, porque ele tem hoje um pacotão de declarações de assuntos bombásticos. Vamos lá, de imediato, direto ao assunto, 7h04 da noite. Rapidamente pesquisa aqui no gabinete ao vivo com a equipe. Boto tudo no ar, mando tudo pro ar, sim ou não? Victor Campos de Oliveira? Sim. Sim. Laerte Vasques? Sim. Sim. Gabriel Cruvinel, sim ou não? Sim. Sim. Murilinho, sim ou não? Sim. Sim. André, sim ou não? Sim. Dudu Aritana, sim ou não? Sim. Sim. Maria Clara, sim ou não? Sim. Paloma, sim ou não? Sim. Todo mundo sim até agora. É isso? Posso continuar? Doutor Emílio, advogado, sim ou não? Sim? Sim? Para fechar, Alexandre, sim ou não, Alexandre? Sim. Sim? Demorou para falar? Sim, eu não entendi, Alexandre.
Aliás, Alexandre, o Gabriel Cruvinel contou aqui para todo mundo que você queria saber o salário do Vitinho. Ué, por quê? O que te interessa saber o salário dos outros? Não entendi essa não, ué. Gabriel hoje está contando é tudo, né? Por sinal, Paulo Renato, você que está ausente, Paulo Renato, ele quer que você pague o financiamento do carro do seu bolso. Veja como ele é seu amigo, Gabriel. Gabriel hoje deu a louca nele, hein? Resolveu falar tudo. Vamos ver se encara, né? Se fala na cara, né? Por falar em cara, prestem atenção, senhoras e senhores, e tirem suas conclusões. Começou tudo na votação de projeto com os vereadores presentes, não todos hoje, alguns faltaram. Eu fui o relator do projeto que autoriza o fornecimento de alimentação aos trabalhadores em educação do município de Goiânia. Eu fui o relator. Eu votei pela manutenção do veto, porque o nosso foco em relação à merenda escolar deve começar pelos estudantes, crianças e adolescentes. Contudo, ainda hoje temos um serviço deficitário e também até com casos de corrupção, desvio de merenda. Essa é a verdade. Esse assunto normal, eu como relator, acabei tendo aqui a vitória, pois me acompanharam 24 vereadores e goleamos 24-1. 24 acompanharam o relator Jorge Cajuru. Aí veio uma discussão que causou um fuê. Aí botou fogo a sessão horror da Câmara hoje. O projeto resume o seguinte: ele cria o selo Empresa Amiga do Trabalhador com Deficiência a ser concedida às empresas que proporcionam treinamento para a qualificação de pessoas com deficiências. Não, não é este não. Estou errado aqui. Estou errado. É o selo higiênico, amigo. Você entregou errado. Você está dedurando o Alexandre. Não, é 013. Esse está errado, não é esse não. Esse está errado. Não é. Então presta atenção no serviço. Você hoje está bom só para falar a verdade dos outros. O projeto é o seguinte: é o selo na latinha de cerveja, perfeito? É o selo higiênico. Essa foi a votação que causou briga na sessão do plenário. Não foi isso, Laerte? Você estava lá presente. Então, aprova ou não? Sim ou não? Com a palavra os vereadores. O selo higiênico na latinha das cervejas. Briga de quem? Da Ambev, a maior cervejaria do Brasil, uma das maiores do mundo, e a cervejaria Itaipava. Daí aconteceu o quê? De repente, no meio do plenário, alguns vereadores começaram a falar, um com o outro, e acharam estranho o comportamento do presidente André Azeredo, que saiu de sua cadeira no plenário, desceu para as mesas dos vereadores e conversou com alguns, comigo não, porque ele não teria essa coragem de falar para mim. Viraria uma merda, desculpa a expressão, se ele falasse comigo. Ele foi pedir voto para cada um, o voto que ele queria, que interessava a ele no caso. Não estou julgando o André, mas interessava a ele. Qual que era o voto do André? O voto era para o vereador ser contra o selo higiênico na lata de cerveja. Meu Deus! Uma lata de cerveja sem o selo higiênico pode causar o quê? Morte, ou não? Rato, sujeira. Selo higiênico é um exemplo. Um exemplo. Eu penso assim, não sei se você discorda de mim, mas André Azeredo foi convencendo um a um, outros também se convenceram por eles mesmos. Não posso aqui julgar apenas o André como responsável pelos votos. Eu vou dar aqui o nome de quem votou. E até vou dar o placar de amanhã, como cada um vai votar. A votação ficou para amanhã. Ficou por uma estratégia, que eu também vou contar a vocês. Aqui é sem cortes. Aqui é sem maquiagem. O programa A Voz de Goiás, ao vivo da Câmara, todo dia às 7 horas da noite. Prestem atenção nesses depoimentos do delegado Eduardo Prado, que tanto respeito no plenário, o mesmo respeito tenho
pela vereadora Priscila TJ e também pela vereadora Tatiana Lemos. Os três falaram dessa forma. Vejam se vocês entenderam ou não, na fala dos três, se estava tendo um jogo de interesse nessa votação. O que é jogo de interesse? Suspeita-se de quê? Quando você fala em jogo de interesse, suspeita-se de negociação, negociata. Eu sou jornalista há 40 anos. Eu sei interpretar as palavras. Se você fala, atenção, não estou entendendo essa votação aqui. Há um jogo de interesse aqui, há interesses aqui, todo mundo sabe de onde são esses interesses. Eu não gosto de meias palavras, eu gosto de palavras inteiras. Por isso quero falar daqui a pouco do Rogério Cruz, da TV Record e da Igreja Universal, que é vereador. Quero falar sobre ele daqui a pouco aqui no programa. Então manda para o ar e prestem atenção na fala dos três, se eu tenho ou não razão, a opinião é sua, por fineza. Houve parecer favorável da Comissão de Saúde, a questão de legalidade e questão de constitucionalidade, tem um ponto de vista meu, tem um ponto de vista da Casa da Diretoria Legislativa, da mesma forma quando tem doação de leite de lotes aqui e de áreas, e que seria, a questão seria de iniciativa do prefeito, e nós aprovamos aqui, falando que a questão não é de iniciativa do prefeito simplesmente. Então a questão de constitucionalidade, ela é divisível. Isso aqui é uma guerra econômica que se travou entre uma marca Itaipava e a marca Nambeira. Uma guerra econômica, porque isso aqui vai gerar custo econômico. Eu pedi para que conversasse com o setor produtivo, eles que têm que se adequar, não é o consumidor final que tem que ver se toda a tampinha aqui, Goiânia, Aparecida, que eles se adequem de acordo com os bilhões de reais que fizeram por eles. Eles que têm que se adequar, não é o consumidor que tem. A questão de entrar com ele por debaixo para o milho da lá, e coloca um milho decente, e faça um trabalho decente. Agora não sou eu, consumidor final, que tem que pagar o fato e ficar sujeito a doença. Houve um parecer positivo da Comissão de Saúde em respeito ao consumidor do Estado de Goiás e nosso amigo, especialmente Goiás. Se a marca média apareceu para cá, que se abre para colocar esse protetivo. Agora, tem parecer positivo, de abraços e tem parecer no sentido contrário. Dá para nós discutir. Tentei conversar com o setor duas, três vezes e disseram que não podia conversar, porque quando o vereador vai conversar nesse sentido, há alguma coisa por trás. Eu não tenho interesse econômico. Eu sou do lado do consumidor. Então é o seguinte, eu quero dizer de forma bem clara que a questão da constitucionalidade em relação ao parecer da diretoria legislativa e há questões contrárias que não é inconstitucional também. Nós estamos orientando a condução e sim a distribuição da água. Não há questão de corrupção. Não vai interferir. E gerando custo, eu acho que não vão querer interferir nessa área. Agora o meu pedido para que todos nós votemos pela aprovação e se tiver inconstitucionalidade, que eles arguem judicialmente ou posteriormente, porque até porque outras matérias aqui, isso acontece inclusive de doação diária que a gente costuma ver frequentemente aqui nessa Casa Legislativa. Então, o meu bloco, o bloco nosso, nós vamos pela aprovação desse projeto. Vou dar a parte da vereadora Tatiana Lemos. Parabéns, delegado Eduardo, eu sempre muito consciente de utilizar o recurso. Olha, eu vejo a seguinte forma: a gente tem que ver o que a população está fazendo. O que me sorteia aqui nessa casa é o que o povo é a favor. Eu tenho certeza que o povo é a favor, sim, de ter os votos protetivos nas embalagens. Isso acabou. Agora, dizer que isso dá mais bactéria, que mudar, que isso prejudica, olha, nós sabemos muito bem quais são os outros interesses que norteiam também esses argumentos. Né? Nós sabemos que hoje existe tecnologia para se adequar, para ter realmente higienização nessas máquinas. Então, cabe aqui a gente saber quais são os interesses, se são os interesses do povo ou se são outros interesses que norteiam aqui essas votações. Exatamente essa questão. O barco da constitucionalidade da Câmara Municipal de Goiânia, ele não tem coerência, ele caminha de acordo com o interesse de cada vereador. Eu mesma, nessa casa, aprovei um projeto de uma derrubada de veto do vereador Anselmo, um projeto inconstitucional da Federação Diária, porque a matéria é pertinente, ela é importante e ela é justa. Então, nós agimos aí as matérias, projetos mais importantes
30 segundos. Se o consumidor vai ter um pouquinho mais de segurança na utilização desse produto, que já não é saudável, que já não é bom, o meu voto é pela aprovação e que Goiânia sirva, sim, de exemplo, então, para as outras capitais e traga aí essa segurança. Esse projeto foi discutido na Comissão de Saúde, da qual eu faço parte, e nós, vereadores, votamos ali na Comissão de Saúde, com um estudo, inclusive, que pegamos ali de número de doenças, de leptospirose, votamos na Comissão de Saúde. 7h16 da noite agora. Senhoras e senhores goianienses jovens, vocês prestaram atenção, por fineza, nas 3 declarações de voto dos vereadores delegado Eduardo Prado, Tatiana Lemos e Priscila TJ? Prestaram atenção quantas vezes os 3 usaram a palavra interesse? Os 3 votaram pelo uso do selo higiênico nas latas de cerveja aqui em Goiânia. Os 3, assim como eu também, evidentemente, votei assim, correto? O delegado Eduardo Prado usou a palavra interesse econômico, estou certo? Certo. A Tatiana Lemos, por 2 vezes, falou quais são os interesses dos vereadores aqui. Ela não falou assim? A Priscila TJ falou mais de uma vez interesses de vereadores aqui. Vocês querem que eu interprete como? Porque o Andrei Azeredo, se pudesse hoje, ele me dava um tiro. Concordam comigo, não? A raiva que ele ficou de mim, ele brigou comigo literalmente, vocês vão ver em instantes. Se ele pudesse, ele me dava um tiro na cara hoje. Ou um soco. A raiva que ele ficou de mim. Porque eu não suporto hipocrisia, não suporto fofoca. Então, que conclusão que eu, Cajuru, ao longo da minha experiência jornalística com 40 anos, vou entender? Até porque eu ouvi dos outros vereadores ao meu redor que ali tinha um jogo de interesse mesmo, de vereadores defendendo as cervejarias Ambev e Itaipava e sendo contra o uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja. Portanto, os 3 deixaram claro em suas declarações de voto a palavra interesse econômico, a palavra jogo de interesse, a palavra interesse dos vereadores, a palavra interesses do consumidor. E, gente, pelo amor de Deus, algo como um voto deste, o que tem que prevalecer para mim, não sei se você concorda aí do outro lado, das 20 redes sociais ao vivo do Cajuru na internet, é a saúde pública, é a justiça social. São 2 partes inquestionáveis, insofismáveis, que devem prevalecer o uso do selo higiênico na lata de cada cerveja, ou não? Portanto, coloquei primeiro esses 3 vereadores votando e deixando claro, através das entrelinhas, não falaram como o Cajuru, que fala rasgado, mas deixaram claro, cada um tem seu estilo, e eu respeito o estilo de cada um. O meu não é esse. O meu é falar diretamente na cara, na lata. Portanto, eu entendi assim. Aí subiu ao plenário o vereador, que é presidente do diretório municipal, ou seja, de toda a grande Goiânia. Ele é o presidente do meu partido, o PRP, o Milton Mercedes. Ele começou a falar. Eu quebrei o pau com ele também. Ele está sem falar comigo, virou a cara para mim. Dane-se. Se ele quiser me expulsar do partido, ele expulsa. Se bem que o presidente, não é ele, o presidente estadual é o José do Braga. Eu tenho certeza que o Braga não vai me expulsar por isso, porque o Braga me dá independência. Ele está de mal, virou a cara para mim, é isso que eu ia falar mesmo para você, Milton. Estou cagando para você. Mas, enfim, ele começou a encher a minha paciência, porque ele já enche com outros casos, e a briga foi feia entre nós 2 no plenário. Manda pro ar. Presidente do meu partido, Milton Mercedes, parece que o senhor nasceu para me aborrecer. O senhor vem toda hora encher a minha paciência com um recado de fulano, de Beltrano, que é para o Cajuru não falar, de Beltrano, de Cicrano, como Paulo Garcia, como Juruna, etc. Agora o senhor me aborrece, presidente, porque o senhor nem estava aqui. O senhor estava fora da tribuna, do plenário, e veio correndo para fazer essa votação. Então isso aumenta a minha vontade de votar contra Vossa Excelência. Estou lhe chamando de Vossa Excelência.
Eu sou pela aprovação, concordo plenamente com o delegado Eduardo Prado, acho que ele faltou apenas 1 minuto para dizer o que ele queria, eu vou dizer por ele, porque baseado no que falou a vereadora Tatiana, no que falou a vereadora Priscila, o que está ficando claro aqui é que essa votação tem negociação, tem negociata. Eu queria até ver, se eu enxergasse, se tem algum empresário, dono de cervejaria, algum empresário presente aqui no plenário. Em homenagem a eles, presentes ou ausentes, eu sou pela aprovação e rigorosamente, com todo respeito ao senhor, contra a sua opinião. 7h21 da noite. Eu perdi a paciência realmente com o Milton Mercedes pela forma como ele defendia empresário do ramo de cervejaria, não sabendo eu que relação que ele tem com o Ambev, com o Itaipava, e querendo impor a sua opinião, é um direito dele, mas querendo nos convencer que uma latinha de cerveja não precisa do selo higiênico, meu Deus do céu. E ele falando que ele defende empresário, porque empresário gera emprego. Ele até falou sobre shopping, não falou, Victor? Ele não falou, Laerte? Porque shopping gera 5 mil empregos. É claro, cara pálida. Quanto que um shopping fatura? Quantas lojas tem um shopping? Quanto entra de grana no shopping? Portanto, ele tem que gerar emprego mesmo. Ele tem que contratar empregado para servir a população que frequenta um shopping. Só falta essa agora, o senhor Milton Mercedes querendo defender o shopping. Porque ele gera emprego. É óbvio que ele gera emprego, é obrigação dele. Ele está ganhando quanto na troca? No toma lá da cá. Aí veio o presidente André Azeredo, que estava querendo me pegar pelo pescoço, porque eu provoquei a discussão mesmo. Eu falei, aqui o que eu estou sentindo é uma jogada. É algo estranho. Só que eu não afirmei, eu perguntei. Eu fiz inclusive o questionamento. O voto dos senhores é um voto de forma picaresca, muita gente até não entendeu, é um voto picaresco ou é um voto coerente da consciência dos senhores e das senhoras vereadores? Falei assim, quando eu vi a vereadora Sabrina Garcês defendendo, sendo contra o uso do selo higiênico, da forma como ela falou, e não quero aqui me julgar só ela, me dirigir somente a ela. Os outros também defenderam, Anselmo Pereira com veemência, outros também com veemência. Mas eu fui vendo a veemência e vendo a raiva do Andrei, porque eu fiquei chateado com o presidente da casa, porque para mim isso é antiético, por mais que o regimento permita. Eu nunca vi presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara, descer da cadeira dele para convencer voto de deputados ou senadores lá embaixo. Eu nunca vi isso. E ele me enfrentou. Ele foi para cima de mim. Tem aí? Manda para o ar como é que foi o nosso confronto também. Foi para o pau também. Vereador, gostaria só que o senhor esclarecesse com relação à minha pessoa. O senhor não ter a posição que concorda com a minha atuação, eu respeito e é louvável, faz parte da democracia. Eu volto a perguntar ao senhor. O senhor está me acusando de ter feito negociata para descer e expressar a minha opinião sobre a constitucionalidade do Eu não usei a palavra referente ao senhor negociata. Eu não usei a palavra ao senhor da palavra negociata, até porque o senhor me conhece bem, o senhor sabe que quando eu tenho que falar, eu falo. Como da sua eleição para a presidência, eu falei que houve negociação e entrei na justiça com uma ação. Portanto, eu não tenho nada para esconder. Se eu falasse, o senhor eu falaria. Eu disse que não concordo, acho errado, na minha opinião, o presidente descer ao plenário e recomendar votação, que foi o que todo mundo aqui que acompanhou o delegado Eduardo Prado informou. Ou alguém vai me desmentir aqui agora? Portanto, presidente André Azeredo, com todo respeito, se eu souber que tem negociata no seu voto e no seu convencimento de voto aos outros vereadores, não tenha dúvida, eu vou falar na sua cara. Eu não tenho duas caras. E palavra para mim é uma só. Palavra não tem ambiguidade, assim como ética não tem ambiguidade. Tanto que eu falei na sua cara. Na eleição eu falei que a sua eleição, na minha opinião, foi uma negociação, foi uma negociata. Eu dei essa opinião, falei para o senhor e falei para a Goiânia inteira e entrei com uma ação, que vai ser julgada agora pelo doutor Fabiano, no Tribunal de Justiça. Para que todo mundo saiba. Ainda não acabou, não. O julgamento de mérito continua.
da ação que eu entrei em janeiro, contra a eleição, para anular a eleição, que para mim foi uma negociação, foi uma negociata pronta, é a minha opinião. E tem embasamento porque tenho provas documentais, materiais, vídeos, declarações, depoimentos de outros vereadores. Prova é o que não falta para mim, nesse caso da eleição de 1º de janeiro aqui na Câmara Municipal. Agora, o presidente André Azeredo não teve nenhum constrangimento, minha gente, meus amigos, minhas amigas, de falar a mim, na raiva que ele estava comigo, ele defendendo que não precisa de selo higiênico nas latinhas de cerveja, ou seja, ele para mim defendendo as cervejarias, os empresários, ele me peitou dizendo o seguinte, que ele não vê nada demais. Qual o problema que tem ele descer do plenário, de onde está lá em cima, na cadeira dele, para lá embaixo convencer o voto de cada vereador, como ele fez, como todo mundo viu? Ele não falou assim na minha cara? Como foi? Manda pro ar. Eu vou dizer claramente que todo mundo está dizendo aqui, ó, conversando aqui no plenário. Eu odeio off. A vereadora Priscila TJ veio falar, eu fui falar com o delegado Eduardo Prado, fui falar com o vereador Policarpo, e todo mundo disse a mim o quê? Porque eu estava aqui e eu não enxergo. Eu fui lá procurar a informação. A informação aqui, senhor presidente, é que o senhor desceu do plenário e que o senhor veio aqui recomendar essa votação. Por isso eu estou dando nome ao senhor mesmo. Qual é o problema disso? Eu acho isso um absurdo. É minha opinião. É minha opinião, porque eu quero saber se o interesse do senhor e dos outros vereadores, se o interesse é picaresco ou se é um interesse coerente. Viram? Sem constrangimento ele falou, 7h27 da noite, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade, aqui na Câmara, Cajuru, a voz de Goiás, na Câmara, agora é todo dia, às 7 da noite, e em ponto começa este programa, que é a única edição todo dia. Antes dela pode ter edição extraordinária, como hoje às 5 da manhã, na maternidade Dona Iris. Primeiro, presidente André Azeredo, que fique claro, eu pergunto ao senhor, pergunta tem ponto de interrogação. Assim como eu não afirmei que houve negociata, eu perguntei, eu de novo coloco ponto de interrogação para que fique claro. Eu não estou falando com pessoas ignorantes, embora seja assim o mundo de hoje na maioria das casas. A inteligência entristece e a ignorância alegra. Infelizmente, e a ignorância é a maior multinacional do mundo. A minha pergunta clara ao senhor com ponto de interrogação. Por que nas outras votações, das outras 16 sessões neste ano, por que em todas as outras votações, o senhor em nenhuma delas desceu da cadeira de plenário, de presidente, e foi até a parte de baixo, nas mesas dos vereadores, e convenceu cada um a votar do jeito que o senhor queria? No caso hoje, absolutamente contra o uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja. Fica a pergunta, ponto de interrogação. Por que nas outras votações o senhor não desceu? Curiosamente, só hoje o senhor desceu para pedir o voto de todos. De todos aqueles que o senhor tem relacionamento. Em mim o senhor não foi. Outros vereadores também o senhor não foi. No delegado Eduardo Prado o senhor não foi. No Elias Vaz o senhor não foi. Na Priscila TJ o senhor não foi. Então por que só hoje que o senhor foi? Amanhã, para fechar esse assunto, é o dia da votação. Por que amanhã? Porque ele, revoltado com a minha postura, o senhor André Azeredo, se levantou, chutou o balde, foi embora antes de terminar a sessão, entregou para o Vinícius Cirqueira, que é lado a lado com ele, 6 por meia dúzia, do ponto de vista político, os dois pensam do mesmo jeito, e fechou a sessão, acabou a sessão. Aí não houve o quê? A votação. Por que ele fez isso? Porque ele iria perder feio. O time dele iria perder feio de goleada. Iria prevalecer a saúde pública, a justiça social, ou seja, a exigência do uso de selo higiênico nas latinhas de cerveja aqui em Goiânia. Seria esta a votação da Câmara Municipal e que se dane a inconstitucionalidade. Ah, é inconstitucional? É. O prefeito vai vetar? Vai. A gente derruba o veto do prefeito. Não direito da gente. Então votaram, prestem atenção e anotem, votaram defendendo os empresários das cervejarias, as empresas, ou defendendo suas convicções, também um ponto de interrogação eu coloco, não estou afirmando, porém votaram contra o uso do selo
Higiênico nas latas de cerveja, Andrei Azeredo, Sabrina Garcês, Anselmo Pereira, Clécio Alves, Lucas Quitão, Gustavo Cruvinel, Vinícius Cirqueira, Carlim Café, Milton Mercês, Wellington Peixoto e Tiãozinho do Porto. Vão votar, votaram hoje, votarão amanhã, totalmente pela aprovação do selo higiênico nas latinhas de cerveja. Jorge Cajuru, Eduardo Prado, Paulinho Graus, Priscila TJ, Paulo Magalhães, Doutora Cristina, Cabo Sena, Elias Vaz, Rogério Cruz, Romário Policarpo, Oséias Varão, Tatiana Lemos, Paulo Dyer, que amanhã apresentará inclusive um ponto de vista médico, pois só ele pode. Parei no Paulo Dyer, Alisson Lima, Emilson Peçanha, Jair Diamantino, Cleibe Elias, Sargento Novadir. Só aí tem 18, somos maioria. Ganharemos amanhã essa votação. A votação do bem, da justiça social, da saúde pública, favorável ao uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja e que se danem a Ambev, a Itaipava e a cerveja da Punta del Este. Que se danem. Outros dois que deverão acompanhar os 18 aqui, Anderson Bocão e Leia Klébia. Aí seremos 20 votos. Estão em dúvida ainda Zander Fábio, Edson Automóveis, Isídio Alves e Juarez Lopes. 4 indecisos, 11 contra o uso do selo higiênico, 18 decididos pelo uso do selo e mais 2 aqui que votarão conosco amanhã. Seremos 20. O Anderson Bocão e a Leia Klébia. Entenderam, senhoras e senhores? Opinem, julguem, fiquem absolutamente à vontade. Eu estou mostrando aqui a realidade nua e crua, sem maquiagem, sem cortes do que aconteceu nessa sessão horror, nessa sessão sombria de hoje aqui na Câmara Municipal. Agora a Cajuru responde de imediato. Pela última vez, deixo claro, registrado, cristalino, para que não haja nenhuma dúvida, meu Deus. Eu não estou conversando com pacholas, estou conversando com homens e mulheres, e respeito-os e as. Sou jornalista, tenho 40 anos de profissão, nacional, desculpe, consagrado. É evidente que você pergunta com ponto de interrogação ou você afirma com exclamação. Eu perguntei se ali eu estava vendo uma negociata conforme os vereadores falavam para mim, sem nenhum receio, porém não falavam publicamente, eu falei. E aí eu fiz a pergunta com ponto de interrogação. Os senhores e as senhoras estão votando aqui de forma picaresca, repito, de forma picaresca, entenderam? Interesse econômico, como disse o delegado Eduardo Prado. Ou de forma coerente, de acordo com suas consciências. Portanto, essa é a minha resposta. Eu fiz uma pergunta. Assim que eu tiver certeza de negociata, é claro que eu vou falar. Por exemplo, não mandou um e-mail o presidente da associação de não sei o que, de lata? Não mandou para mim? Depois você pega a cópia por fineza que eu vou apresentar no plenário amanhã. É evidente que eu mandei o cara para aquele lugar. Ou seja, eu mandei ele para puta que pariu, para ficar bem claro. A gente manda um e-mail para mim querendo me convencer a mudar o voto, para que amanhã eu mude o voto para entender que uma latinha de cerveja não precisa de selo higiênico. Ah, vai te catar, cara. Me respeita, rapaz. Primeiro que eu nem te conheço. Eu quero o nome dele. Pega o nome dele aí para mim, no e-mail do Cajuru. Renault. Como? Renault o nome dele? Só isso? Renault é carro, caramba. Pega o e-mail certo, por fineza. Pega o e-mail certo, caramba. Já me deu o projeto errado aqui. Renault Castro. Ele é presidente do quê? Fala aí. Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Tem cabimento? O cara mandou um e-mail querendo mudar o voto do Cajuru. Ô, amigo, aqui você não consegue não, amigo. Aqui não tem ninguém que consegue mudar voto meu, não. Eu só tenho uma palavra, amigo. Não tem jeito não, meu amigo.
Vamos seguindo o programa, horário por fineza, da Voz da Câmara ao vivo, aqui do Gabinete 44, todo dia às 7 horas da noite. É como se fosse uma voz do Brasil, por 20 redes sociais na internet, para quase 8 milhões de acessos e seguidores. 7 horas e 35 minutos de imediato, 7h35 da noite, chutando o balde. No começo da sessão de plenário, aqui hoje na Câmara, nesta terça-feira, 14 de março de 2017, entre 9 e 9h30 da manhã, eu pedi a palavra para fazer uma convocação, um convite aos empresários do negócio chamado imobiliário. Ou, se vocês querem, do cartel imobiliário. Para que todos venham aqui até nós e nós não tenhamos que ir até eles para almoçar, para ir em sede de FIEG, que eles venham aqui na Câmara e conversem com a gente, argumentem com a gente. De repente até podem convencer com alguns argumentos. Agora, não reunião de porta fechada, reunião escondida, reunião de almoço. Reunião tem que ser aqui na Câmara. Eu fiz esse convite, manda para o ar. No meu requerimento, eu apresento hoje aqui uma convocação, nome a nome, presidente André Azeredo, aos segmentos do setor imobiliário, para que não pare nenhuma dúvida que a minha posição é em relação a eles e não em relação a vereador. E lembro aqui as palavras muito bem colocadas, não só na CCJ, como aqui em roda, pelo delegado Eduardo Prado, em relação a esse segmento e aos seus interesses. Daí uma convocação se faz necessária para que eles venham até nós e nós paremos de receber convites para ir até eles. Tive uma conversa muito boa, séria, digna, com os vereadores Oséias Varão e Carlim Café. Respeito os dois, entendi a participação deles no almoço da Sicov ontem, que eu não fui naturalmente, só 8 vereadores foram. Daqui a pouco eu falo do vereador Rogério Cruz, da TV Record e da Igreja Universal. Aliás, 2 fizeram questão de falar hoje que não foram na reunião da CODESE, lá na FIEG, sexta-feira passada, porque não puderam ir. O André Azeredo alegou que estava viajando e o Vinícius Cerqueira alegou que estava aqui numa comissão, mas que iriam com o maior prazer. É o direito deles. Não estou aqui para patrulhar ninguém. Cada um faz o que quer. E depois responde para o seu eleitor. Agora, o Oséias e o Carlim, que eu respeito, repito, e respeito mesmo, disseram que convenceram os senhores do setor imobiliário, nem vou falar cartel agora, e que esses senhores do setor virão aqui na semana que vem na Câmara e vão conversar cara a cara com os 35 vereadores. Pois é o assunto tripé deste ano, o mais importante deste ano aqui na Câmara. A decisão do plano diretor, do uso do solo e da expansão urbana. Tem que haver uma conversa na lata, cara a cara. Porque está em jogo, inclusive, um enterro político de muitos vereadores aqui que, de repente, contrariarem a vontade da sociedade goianiense, que até hoje foi contrariada. Até hoje prevaleceu o cartel imobiliário. Ou alguém tem alguma dúvida? A Goiânia que aí está, é a Goiânia que você quer? Ou é a Goiânia que até hoje quis o cartel imobiliário? Eu não preciso nem perguntar isso para você, aí de casa do outro lado da internet, você goianiense. Aí subi no plenário, e até com um pouco de ironia, como fazia Churchill no parlamento inglês, eu tive que repetir. Sei que o cartel imobiliário, na sua maioria, nem entendeu minhas palavras, que foram estas. Eu gostaria de relembrar algumas palavras, pois conhecer muito bem boa parte deles. Os batráquios do que é mais tenebroso no pântano, à custa da miséria alheia, pela fortuna que se amontoam, os mandarinhos dos podres poderes, os cupidos, os vorazes, de uma Goiânia de seus interesses. No conto de Anatole France, lembra que do inocente que entrega a turba enfurecida pelos provocadores no poder de César e premia
ladrões capazes de expulsarem os que tivessem ousadia de seus templos. É preciso deixar claro que os segmentos imobiliários estão cada vez mais nos serralhos, como na época do turco maometano, e que são, na verdade, as concubinas de um só interesse e nunca de uma coletividade. Para mim, seus brilhos são rutilantes, não me emocionam. Suas aparências me relembram uma tola fantasmagoria, onde locupletar para mim é só um verbo. Concluo usando palavras mais fáceis para o entendimento dessa alcateia faminta, de que nenhum vereadora aqui vai mudar o seu caráter almoçando ou se reunindo, na minha opinião. Mas, certamente, terá seu enterro político se votar contra a Goiânia que os goianienses querem e desejam há algum tempo. Dá sede, né, amigo? Não é fácil, não. Como eu esqueci da vinheta, neste momento, algum vereador que fica rindo ali é porque ele não entende uma palavra que eu falo, perfeito, em relação ao português. Daqui para frente, algum vereador aí, ou alguns, vão ter que trabalhar aqui na Câmara com o dicionário. Mas eu me senti um cajuru liberado. Foi a vinheta deste quadro aí. Emergência Cajuru no ar, 7h41 da noite. Aquilo que muitos esperavam para hoje, terça-feira, 14 de março de 2017, e sejamos francos e não hipócritas, alguns queriam, sonharam com isso, desejaram que isto acontecesse. Essa é a verdade. Não sou hipócrita para assunto nenhum. Odeio demagogia. Demagogia é a mentira mais mentirosa que existe. Então, muita gente aqui na Câmara sonhou para isso acontecer. Ainda não aconteceu, graças a Deus. Sonhou para acontecer o que hoje? Amanhecer fechada a maternidade Dona Iris, que durante 5 anos foi referência estadual e respeitada no Brasil, com 600 partos mensais. De repente, nem 8 fazem mais. Falta de tudo, sabonete, papel higiênico, tudo. Dinheiro para tudo, medicamento, insumos, tudo. Às 5 da manhã hoje, eu cheguei no local. Uma parte fechada, e qual funcionando, e bem, graças a Deus, o setor da emergência. Manda pro ar. Aqui é a parte da emergência, onde se diz ter as pessoas no centro de tudo, é dedicar a elas mais carinho e atenção. Uma boa notícia, pelo menos, aqui na emergência, pessoas estão sendo atendidas nesta madrugada, 5 e poucos minutos dela, normalmente. Nenhum problema na emergência, graças a Deus. A questão é do outro lado aqui da maternidade, na Vila Redenção, ambulatório, como mulheres que estão procurando a maternidade para o pré-natal. Aí realmente está havendo o cancelamento, porque o outro lado, conforme informamos e transmitimos ontem, não tem condições de receber pacientes em função de tudo que falta, desde medicamento até alimentação. Já a emergência continua funcionando e vamos ver o dia de hoje, porque na verdade somente amanhã, quarta-feira, teremos uma posição oficial em função da reunião do prefeito Iris Rezende com o senhor José Antônio, o homem financeiro da maternidade, da Fundac, para que tudo volte ao normal. A verba mensal destinada da prefeitura, que é a maior parte, e também o mesmo com relação ao Ministério da Saúde, que tem o seu repasse,
menor parte, porém também parou de fornecer. Aqui há uma senhora que chegou com alguém aqui nesta madrugada, me permite, bom dia, vereador Cajuru, como vai a senhora, tudo bem? Tudo. A senhora chegou aqui em que horas? Umas 3h30, mais 13h30 da manhã. Isso. Agora 5h10 da manhã. E quem veio com a senhora? Minha enteada. A sua enteada. Isso. O que ela tinha? Ela tá com um probleminha no peito, né? No coração, arritmia. E ela foi atendida normalmente? Normalmente. Aí está a emergência feita por mim ao vivo às 5 horas da manhã de hoje. 12 horas depois, agora mesmo, 5 horas da tarde, o Dudu Aritana, lá presente, registrou as imagens de como estava a maternidade Dona Iris operando sob aparelhos na UTI, e amanhã a solução de uma vez como vai ficar a maternidade, que pode realmente fechar. Virou uma maternidade balança, mas não cai. Só que pode cair. Tomara que não. Eu não torço contra. Mesmo não sendo aliado de Iris, pelo contrário, crítico ferrenho dele, e tenho a minha opinião própria, mas jamais vou torcer contra. Vou torcer a favor, porque ela é fundamental para a sociedade goianiense, especialmente as pessoas necessitadas, que lá precisam da maternidade e de seus recursos, que são de padrão de excelência. Agora, às 5 horas da tarde, vejam as imagens exclusivas, porque fomos 19 vezes lá, o único vereador por 19 vezes presente na maternidade Dona Iris. Olha aí, vazio, sem nenhum funcionário na recepção, nenhum funcionário na recepção. Já a outra imagem é esta do setor de emergência, várias pessoas sendo atendidas normalmente na emergência. Portanto, só a emergência funciona, porque hoje teve vereadora que aqui no começo da sessão disse que a maternidade estava fechada. Isso é mentira. Isso é questão partidária. Eu não sou PMDB, muito menos sou Iris. Eu sou Cajuru, e sou sociedade goianiense acima de tudo. Até porque eu só devo a minha eleição para vocês, eu não devo para ninguém, para nenhum líder político. Estou me lixando para eles. Então, tem que ser justo. Não fechou a maternidade, não. Vocês viram aí as imagens das 5 horas da tarde. O setor de emergência funcionando. Agora amanhã é o dia D. A reunião com o prefeito Iris Rezende, no Paço Municipal, com o senhor José Antônio, o financeiro da Fundac, para decidir tudo. A maternidade tem um custo de 4 milhões mensais. O Ministério da Saúde tem uma parte que destina e a Prefeitura outra. Há um atraso do senhor Paulo Garcia em sua gestão desde setembro, sem repassar para a maternidade Dona Iris. O erro começou com ele para variar, só que continuou com o senhor Iris Rezende. E também com o Ministério da Saúde, com ambas as partes. Amanhã é um dia D. A Dona Iris continua garantindo que não será fechada a maternidade Dona Iris, repito, tomara, tomara, tomara. E agora fiscal goiano no ar. Sete e 49 da noite, aqui Goiânia, ao vivo, o Gabinete 44, o Gabinete da Cidade, da Verdade, programa A Voz da Câmara, ao vivo, sempre começando todo dia, de segunda a sexta, às 7 da noite, com quase 1 hora de duração, o levantamento completo de como foi o dia na Câmara, dos principais assuntos políticos ao seu dispor nas 20 redes sociais do Cajuru ao vivo para quase 8 milhões de acessos e seguidores. As redes sociais, você pode ver cada uma delas acima de seu vídeo pela direita. O nome de cada rede social do Cajuru na internet mundial. Todo tipo de rede, todo tipo de ferramenta. Gente, choveu e muito no período da tarde aqui em Goiânia, nesta terça-feira, 14 de março de 2017. No terminal da Praça A, vejo o estrago da chuva com imagens exclusivas. Eu vou imitar o pai dele, que tal? O pai dele diria o seguinte: comandante Hamilton, eu quero imagens, imagens, eu quero imagens, comandante Hamilton, eu quero imagens. José Luiz da Atena, meu ídolo, meu irmão,
meu melhor amigo desde 13 anos de idade, o filho dele, Vicente da Atena, meu afilhado, que vive em Goiás, aqui casado, tem 2 filhas goianas há 15 anos, ama essa cidade e está comigo no meu projeto, no meu trabalho, no meu gabinete, voluntariamente, diga-se de passagem. Vicente da Atena registrou em segundos, lá no terminal da Praça A. Veja aí. Boa tarde, Cajuru. Hoje, 14 de março de 2017, eu estou aqui na Avenida Anhanguera, próximo ao terminal Praça A. Após alguns minutos de chuva, você vê aí as bocas de lobo, elas transbordaram de tanto lixo, causou um transtorno enorme aí para o pedestre, que não pode nem ao menos subir na calçada, e o trânsito já vai bem lento. Daqui a pouco vai parar tudo aqui, trânsito, transporte público e tudo mais. Vamos lá, prefeitura, vamos acordar, vamos limpar direitinho a cidade. Mais um fiscal goiano, Vicente da Atena. Fiscal goiano, Vicente da Atena, aí na Avenida Anhanguera, próxima ao terminal da Praça A. Agora vamos rir, chuva e risos nesta tarde em Goiânia, com direito a boia, não, Victor? Boia para o Victor é comida. O nosso querido boneco come o dia todo aqui na Câmara, no gabinete. Agora come por conta dele, né? Chega. Falando sério, foi exatamente no setor Pedro Ludovico, não foi? Essa cena, essa imagem exclusiva. Espalhem, compartilhem. Hoje, recorde de audiência ao vivo, e do jeito que vai, essa semana chegaremos aos 10 milhões de acessos de seguidores. Imagens exclusivas, manda pro ar. Eu não posso falar quem mandou as imagens, posso? Não, né? Hein? O nome dela não é Pri? É Pri, né? O apelido dela é Pri. A Pri mandou a imagem, manda pro ar. Vai devagar aí, moço. Vai. Vai. Só em Goiânia mesmo, no trem desse, meu Deus do céu. E para fechar a edição número 2 deste novo programa definitivo, neste horário, começando sempre às 7 da noite, em ponto ao vivo aqui no Gabinete 44 da Câmara, é o programa Voz da Câmara. Cajuru, seu empregado público, goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, Cajuru elogia. Sete e 53 da noite, para encerrar esta edição, um elogio sincero ao vereador Rogério Cruz, que é da Igreja Universal e da TV Record. Todo mundo sabe que eu sou adversário até a morte da Record e ponto final. Mas sou isento. E o vereador Rogério Cruz mostrou sua coragem e decência ao dizer a mim hoje: primeiro, Cajuru, não participei do almoço da Sicov, ou da Secov. O almoço de ontem promovido pela Secov. Perfeito? Não participei, Cajuru. E mais, Cajuru, não participo desse tipo de encontro. Assim como não fui na FIEG, no encontro do CODES, o Conselho de Desenvolvimento, braço forte do cartel imobiliário. E eu também não fui, Cajuru, no almoço de ontem da Secov, que para mim é outro braço forte do cartel imobiliário. É a opinião minha, não é a opinião do Rogério Cruz, não. Quem está falando é o Cajuru. Ele falou isso para mim, de forma corajosa. Eu não participo, Cajuru. Eu mostrei para ele a verdade. Falei, ó, quem disse que o senhor estava presente foi a vereadora Priscila TJ. Ela pediu até desculpas a ele, porque é a assessora dela que passou o nome dele. E comigo não tem segredo. Mostrei o zap para ele na hora. Aqui, ó, vereador, o seu nome está aqui, ó, a Priscila que passou. Aí a Priscila foi grandiosa, pediu desculpas a ele. Ele não participou do almoço, deixou claro que ele não participa. Ele tem a mesma opinião minha. Que eles venham aqui na Câmara, como virão na semana que vem, tomara Deus, para uma conversa ao vivo com todo mundo, frente a frente. Parabéns ao vereador Rogério Cruz. Creio que foi suficiente o dia agitadíssimo de hoje aqui na Câmara.
E do Gabinete 44 eu desejo a todos e a todas um excelente final de noite de terça-feira. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, começamos a trabalhar normalmente nas nossas 14 horas diárias dedicadas à sociedade goianiense, com o maior prazer. E às 9 da manhã aqui teremos a sessão plenária e vamos ver o que vai acontecer amanhã na votação da latinha da cerveja, hein? A latinha da cerveja. Eu vou terminar dizendo, se ninguém mudar voto, ou seja, se ninguém for convencido na madrugada, na calada, votarão amanhã a favor do uso do selo higiênico nas latinhas de cerveja, a favor da saúde pública, a favor da justiça social, votarão Jorge Cajuru, Eduardo Prado, Paulinho Graus, Priscila TJ, Paulo Magalhães, doutora Cristina, Cabo Sena, Elias Vaz, Rogério Cruz, Romário Policarpo, Oséias Varão, Tatiana Lemos, Paulo Dyer, Alisson Lima, Emilson Peçanha, Jair Diamantino, Cleibe Elias, Sargento Novandir. Ainda poderão nos acompanhar, até agora 18, já seremos maioria. Anderson Bocão e Leia Clébia, aí chegaremos a 20. Os 4 indecisos, até agora não sei o voto deles. Zander Fábio, Edson Automóveis, Isídio Alves e Juarez Lopes. Não mudarão de voto e de opinião. Votarão rigorosamente contra a saúde pública, contra a justiça social, contra o selo higiênico nas latinhas de cerveja. Votarão 11. Andreia Zeredo, Sabrina Garcês, Anselmo Pereira, Clécio Alves, Lucas Quitão, Gustavo Cruvinel, Vinícius Cirqueira, Carlim Café, Milton Mercês, do meu partido, Wellington Peixoto, Tiãozinho do Porto. Agradecidíssimo. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando.